Dando continuidade ao nosso assunto, né, da aula passada, verbos, a gente vai agora conhecer, relembrar os modos verbais, os tempos, certo? Então, vamos focar, prestar atenção e dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá, verbo. Primeira coisa em relação aos verbos são os modos verbais, tá? Vocês lembram quais são os modos verbais e o que indicam? Se não, vamos dar uma refrescada na memória. Então, nós temos aqui 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, mas primeiro, o que significa modo verbal, né, gente? São as várias formas assumidas pelo verbo na expressão do fato. Então, assim, é quando é a forma como aquele verbo vai ser utilizado, vai ser expressado, vamos colocar assim, né? Então, são 3 modos e cada modo tem um significado. E é por isso que a gente fala que esses conceitos dependem de como o verbo vai ser utilizado, certo? Então, o modo indicativo é aquela ideia de certeza, tá? É quando o verbo indica a certeza da ação. Então, o modo indicativo indica a certeza. O modo subjuntivo é aquilo que deixa dúvida, que dá possibilidade da ação, certo? E o imperativo é aquele modo que indica ordem, que indica pedido, desejo, certo? Então, esses são os 3 modos verbais. Só fica nisso, professora? Não, porque os tempos verbais estarão ligados aos modos também, certo? Então, aqui, ó. Mas antes de nós falarmos disso, vamos relembrar aí sobre as formas nominais do verbo, né? Os conceitos, para melhor conceituar para vocês, certo? Então, nós temos aqui as formas nominais. E por que o verbo recebe esse nome, professora? Forma nominal? Porque ele, como o próprio nome diz, né? Ele pode exercer uma função de nome, de substantivo, de adjetivo, de advérbio. Então, sim, professora, o verbo realmente pode exercer essa função também. Vai depender de como ele vai ser colocado. O verbo no infinitivo impessoal, por exemplo, é um verbo que indica um nome, uma forma nominal, certo? Então, vamos lá aqui. O verbo infinitivo impessoal exprime a significação do verbo de modo vago, indefinido, né? Pode ter valor ou função de substantivo. Então, aqui, viver é lutar. Então, isso aqui, ó, gente, tá vendo? Tanto esse quanto esse, tanto viver quanto lutar, são verbos que estão utilizados em suas formas nominais. Um infinitivo impessoal. Então, é um sentido vago. Viver é lutar. Vida é luta. Se a gente fosse colocar, se fosse transformar em substantivo, né? Viver, vida, lutar, luta. Então, isso aqui, ó, gente, é um infinitivo impessoal. É um verbo que está no infinitivo e que exerce essa função de substantivo. É indispensável combater a corrupção. Então, é indispensável o combate, por exemplo, a corrupção, né? Então, forma nominal do verbo combater. A gente utiliza o sentido vago do verbo, não conjuga, não tem pessoa, é mesmo a sua forma impessoal ali no infinitivo. O infinitivo impessoal pode apresentar-se no presente ou no passado. É preciso ler esse livro. Era preciso ter lido esse livro. Então, os verbos impessoais tanto podem aparecerem no presente, podem ser utilizados no presente, né, na verdade, como no pretérito, certo? O infinitivo pessoal é um infinitivo relacionado às 3 pessoas do discurso. Agora aqui, ó, gente, é importante que vocês observem o seguinte, é o verbo no infinitivo, tá? Só que esse verbo no infinitivo, ele não, você não vai ter assim alteração no radical, você não vai conjugar, não é conjugação, é o verbo no infinitivo, só que relacionado a alguma pessoa. Deixa eu dar um exemplo aqui para que vocês entendam, antes de a gente analisar aqui. Ó, foste elogiado por teres, tá? Tu foste, né, elogiado por teres. Então aqui, ó, é uma forma nominal pessoal. O verbo tá aqui, tá vendo o verbo ter, como essa desinência que indica o tu, a segunda pessoa do discurso. Teres alcançado uma boa colocação. Então, aqui, ó, segunda pessoa do singular, radical mais és. Então, esses são os morfemas, vamos dizer assim, né? Que indicam essa forma em específico, tá? Então, segunda pessoa do singular, você vai utilizar o radical mais és. Tá vendo? Tu teres. Primeira pessoa do plural, radical mais mos, termos, certo? Segunda pessoa do plural, radical mais der, terdes. E terceira pessoa do plural, radical mais em, terem. Então, é uma forma fixa aí.
esses morfemas, vamos dizer assim, né, essas desinências, são formas fixas para o infinitivo pessoal, certo? Então você pode utilizar. Isso aqui é correto. Eu sei que por vezes nós não utilizamos, né? Mas é preciso que a gente coloque em prática esse uso, beleza? Gerúndio. O que é o gerúndio, gente? Vamos lembrar aí, o que é o gerúndio? É a ideia de continuidade, né? De algo contínuo. Então o gerúndio é o verbo, é a forma nominal do verbo que pode exercer a função de advérbio. Então vamos recapitular. O verbo no infinitivo exerce a função de substantivo. O verbo no gerúndio vai exercer a função de advérbio. Vamos observar aqui, né? Saindo de casa, encontrei algumas amigas. Então essa função aqui é uma função de advérbio, né? Vamos dizer assim, de lugar. Nas ruas havia crianças vendendo, função de adjetivo. Nesse caso aqui, ó, havia crianças vendendo doces. Então, ó, crianças, substantivo, vendendo da sua forma nominal, né? Exercendo a função de adjetivo. Na forma simples, o gerúndio expressa uma ação em curso, contínua. O que é uma forma simples é apenas o verbo, a forma nominal, certo? Na forma composta, que é auxiliar mais o verbo, tá? Uma ação concluída, por exemplo, trabalhando, olha o auxiliar aqui, o gerúndio sozinho, então, uma ideia contínua. Trabalhando, aprenderás o valor do dinheiro. Olha aqui uma forma composta, tendo trabalhado, então isso é uma ideia concluída, né? Aprendeu o valor do dinheiro. É importante fazer essa observação. Se o verbo no gerúndio estiver sozinho, é uma forma simples e uma ideia de continuidade, certo? Beleza? Então, continuando, particípio. O particípio, quando não é empregado na formação dos tempos compostos, o que é o tempo composto? É o auxiliar mais o verbo principal. O particípio indica geralmente o resultado de uma ação terminada, flexionando-se em gênero, número e grau. Como assim, professor? O particípio, gente, é a forma nominal que indica uma ideia, dá uma ideia de uma ação concluída, certo? A ação, ó, foi concluída, né, 100%, e aí ele vai flexionar, esse verbo vai flexionar. Terminados os exames, ó, tá vendo? Então quer dizer que foi uma ação concluída. Conjugou, flexionou, por quê? Porque exames está no plural. Terminados os exames, os candidatos saíram. Quando o particípio exprime somente estado, né, sem nenhuma relação temporal, assume verdadeiramente a função de adjetivo verbal. Então aqui, ó, ela foi uma aluna escolhida. Então esse verbo, quando não traz essa ideia anteriormente apresentada, né, uma ideia de ação terminada, quando o verbo no particípio apresenta apenas uma ideia de estado, do ser da pessoa do discurso, então ele vai assumir a função de adjetivo, tá? Então ela foi a aluna escolhida. Escolhida, adjetivo de quem? De aluna, certo? Ela foi a aluna escolhida para representar a escola. Beleza? Tempos verbais. A Pro já tinha falado sobre isso, mas a gente vai dar uma aprofundada melhor, né? Então vamos lá. Quais são os tempos? De modo geral, nós temos 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro, né? Só que existem derivados de alguns tempos. Do pretérito, por exemplo, nós temos derivados, né? E temos também do futuro, quando se trata do indicativo ou de qualquer outro modo verbal. Então, os tempos do indicativo. Nós temos o presente, que expressa uma ação, uma ação ou estado atual da pessoa do discurso, né? Eu estudo neste colégio, então, uma ação atual, presente. Pretérito imperfeito, gente. Gente, nós temos uma linha de tempo, tá? Nós temos o pretérito perfeito, imperfeito e mais perfeito. Não sei se vocês se lembram, lá no primeiro ano, quando a gente estudou o verbo também, que existe uma relação entre essas linhas temporais, tá? Uma ação que foi totalmente concluída, uma ação que estava em andamento, era uma ação contínua e uma ação que aconteceu antes de uma outra concluir. Lembram disso? Ou quando uma ação aconteceu quando uma outra já tinha sido concluída? Vocês lembram dessa matemática toda? Vamos dar uma relembrada aqui. O pretérito imperfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Tipo assim, ó,
eu nadava muito naquele rio. Então, eu estou falando agora no presente que lá no passado eu nadava. Era uma ação contínua, só que não houve nessa ação uma conclusão final. Ele estudava as lições quando foi interrompido, tá vendo? Então, no momento que aconteceu uma ação, ele estava estudando. Então, foi uma ação que não houve finalização. Isso é o pretérito imperfeito, tá? Quando não há finalização daquela ação, no momento em que acontece uma outra ação, no momento do discurso da pessoa, né? Da pessoa do discurso. Pretérito perfeito simples. Expressa um fato ocorrido em um momento anterior ao atual. O atual eu falo da fala mesmo, tá? E que foi totalmente terminado. Diferente do imperfeito, o pretérito perfeito é aquela ação que foi concluída. Eu estudei para a prova, então foi uma ação concluída. Ele estudou as lições ontem à noite, uma ação concluída. Diferente do imperfeito, que não houve uma finalização daquela ação, certo? O pretérito perfeito composto é aquele que apresenta auxiliar, viu, gente? Ó, simples, não apresenta auxiliar, composto apresenta auxiliar. Expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Então, por isso que aparece esse auxiliar, para dar essa ideia, tá? É uma ação que teve início lá no final e pode dar continuidade agora. Tenho estudado muito para os exames. Então, é uma ideia que quando a gente lê uma frase como essa, a gente pode perceber, a gente pode observar que foi uma ação que realmente aconteceu lá e que está dando continuidade, né? Pode ter continuidade, certo? Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, gente, é aquele pretérito que no momento em que uma ação foi concluída, uma outra aconteceu. Complexo? Não, vocês vão ver. Expressa um fato ocorrido antes de o outro fato já ter terminado. Por exemplo, eu já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Então, quando os amigos chegaram, ele já tinha concluído uma outra ação, tá? Ele já estudara, que é a forma simples, né? Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Os amigos chegaram, não foi uma ação concluída? Beleza. Só que, quando essa ação aconteceu, o sujeito da oração já tinha concluído uma outra ação anterior. Então, isso é o pretérito mais que perfeito. É quando uma ação é concluída no momento em que uma outra ação acontece que também é concluída naquele momento, tá? Então, o pretérito mais que perfeito, a ação já tinha sido realizada, já tinha sido totalmente concluída quando uma outra aconteceu e que também foi concluída naquele momento. Beleza? Futuro do presente. Simples, né? É aquela ideia que nós temos de uma ação que vai acontecer, que nós temos a certeza da ação, né? De algo que vai acontecer. Agora nós temos aqui o futuro simples. Enuncia, né? O fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual, ao momento da fala. Então, é uma certeza de que algo vai acontecer, certo? Ele estudará as lições amanhã. Quer dizer, tomara, né? Que ele estude. Enfim, brincadeiras à parte, o futuro do presente dá essa ideia, essa certeza de que uma ação vai acontecer no momento próximo também da gente, né? Futuro do presente composto. Enuncia um fato que deve ocorrer posteriormente ao momento atual, mas já terminado antes do outro fato. Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Analisem a oração comigo. Essa ação já aconteceu? Não, vai acontecer. Só que antes dessa ação acontecer, essa outra também já tinha acontecido. É a suposição de que vai se realizar essa outra ação. Antes do sinal bater, os alunos já terão terminado o teste. Então, é uma ideia de que uma ação vai ser concluída quando uma outra ação ainda irá acontecer, tá? Esse é o futuro composto. Futuro do pretérito simples. O que é o futuro do pretérito, gente? É aquela possibilidade. Sabe aquela ideia de algo que aconteceu, mas não aconteceu? É isso. Eu poderia ter estudado mais para esse teste. Então, é uma ação que poderia ter sido realizada, mas infelizmente não aconteceu. Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Então, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. É uma condição, né? Então, ele só viajaria nas férias se tivesse dinheiro. Ele não tem, ele não viajará. É uma possibilidade. Foi uma possibilidade que surgiu, né? Se houvesse dinheiro, ele viajaria. Futuro do pretérito composto.
enuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato do passado. Se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias. Então é diferente do primeiro, né? Então foi uma ação que também não aconteceu, né? E que o futuro do pretérito composto está diretamente ligada a essa ação. Se eu tivesse ganhado esse dinheiro, uma ação que também não aconteceu, teria viajado. Olha a relação, ele só teria viajado se tivesse ganhado o dinheiro. Foi uma ação que ambas as ações não aconteceram, certo? Tempos do subjuntivo. O que é o modo subjuntivo mesmo? É aquela possibilidade, é a certeza da ação, né? Então vamos lá, o presente. O presente enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. É conveniente que estudes. Então assim, ó, que pode acontecer no momento atual, tá? Possibilidade, mas atualmente, no presente, tá? É conveniente que estudes para o exame. O pretérito imperfeito do subjuntivo expressa um fato passado, mas posterior a um outro já ocorrido. Eu esperava que ele vencesse o jogo. Então, o que é que foi o fato ocorrido? Eu esperava, né? Ele esperava que algo acontecesse. Então, esse é o pretérito imperfeito. O que é que poderia ter acontecido? Que ele vencesse o jogo, certo? O pretérito perfeito é também usado nas construções em que se expressa a ideia de condição ou desejo. Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Então, aqui é um desejo, né? Enfim, certo? Alguma dúvida? Vão anotando aí. Pretérito perfeito do subjuntivo, composto. Expressa um fato totalmente terminado no momento do passado. Embora tenha estudado bastante, não passou no teste. Então, pretérito perfeito do subjuntivo. Embora ele tenha estudado bastante, foi uma ação que foi totalmente concluída, ele não passou no teste. Pretérito mais que perfeito composto. Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Embora o teste já tivesse começado, ó, alguns alunos puderam entrar na sala dos exames. Então, um fato já aconteceu e aí esse fato houve a possibilidade de ele acontecer também, certo? Futuro do presente simples, isso do subjuntivo. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Então, vai anunciar uma ação que pode acontecer em relação ao momento da fala, ao momento atual do presente. Quando ele vier à loja, levarás as encomendas. Então, isso aqui é o futuro, ó, gente. Tem alguns macetes que eu vou chamar a atenção isso no momento de nossa aula online, que é algumas palavras, algumas que indicam esses modos. Tem alguns macetezinhos que eu vou dar essas dicas para vocês, tá? Quando ele vier à loja, levarás as encomendas. Então, olha o quando aqui, isso dá a ideia de um futuro do subjuntivo. O futuro do presente é também usado em frases que indicam possibilidade ou desejo. Por exemplo, se ele vier à loja, diferente, tá vendo? De quando, se, levarás as encomendas. O futuro do presente composto enuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes do outro fato futuro. Quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos. Então, é uma ação que vai acontecer em relação a uma outra ação que ainda não aconteceu, mas que também vai acontecer, certo? Qual é a outra ação que não aconteceu, mas que vai acontecer? O quando, né? Quando ele sair. Então, quando ele sair, é uma ação que vai depender de uma outra ação, certo? Esse é o futuro do presente do subjuntivo. E para nós finalizarmos, o modo imperativo. O que é o modo imperativo? Como a gente já viu, é aquele modo verbal que indica a ordem ou desejo. Nós temos dois tipos de modo, né? Nós temos dois tipos de imperativos. Nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? Então, quando ele indica quais são as funções, né? Os significados do verbo no imperativo. Ele pode indicar ordem, comando, um conselho, um convite, um desejo, uma súplica, né? Faz como eu falei, não abras a porta. Afirmativo, negativo. Peça, não te atrases. Negativo, afirmativo. Vem, revela tua astúcia. Afirmativo. Não venhas hoje. Negativo. Súplica, deixe-me ir. Afirmativo. Não me deixe sozinho. Negativo. Então, de modo geral, isso é verbo,
tá? É óbvio que há um estudo muito maior, assim, no que diz respeito às conjugações, mas isso aí é só na prática que você já tem, porque já é um assunto que vocês estudam desde o primeiro ano, desde a primeira série, tá? Então, revisem, anotem as dúvidas, as observações que em nosso último encontro online, aí a gente vai sanar essas dúvidas, ok? Gente, um cheiro no coração de vocês, boas férias, bom recesso e até a volta.